Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou João Henriques e esse é o Uma Semana, um Livro. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Mentes Extraordinárias, do Alberto Della da editora Universo dos Livros. É um livro super curtinho, tem 64 páginas. E aí, eu preciso começar esse vídeo falando que eu não sei por que eu comprei esse livro. O título, ele não me chama muita atenção. Não é um livro que me desperta muita curiosidade, não é um livro que eu naturalmente iria querer comprar. Não sei. Eu acho que eu comprei esse livro. Sabe, em alguns momentos que você precisa fechar o carrinho de compras, e aí você pensa, tipo, R$ 100 ou R$ 150 de compras, você está 90, e você olha um livro e faz, tá bom, vou comprar esse aqui para completar os 100. Eu acho que foi bem nesse sentido que eu comprei esse livro. O autor, que é chamado de O Homem Memória Brasileiro, então, ele é coach. E não estou querendo falar mal dos coaches. Existem alguns coaches que realmente, enfim, são bons. Mas, sem julgamento. Mas é bem na pegada do que a gente fala, né, de coaches, é esse livro, sabe? É um livro que ele não se propõe a falar muita coisa, não se propõe a trazer muita coisa. Enfim, vou falar por partes. Primeiro ponto que eu preciso levantar sobre esse livro, além dele ser um livro muito curto, um livro para você ler em uma tarde, se não fosse tão chato, mas assim, além disso, é um livro que essa edição daqui, ela foi publicada em 2020. E apesar de ter sido publicado em 2020, eu sinto que precisava ter passado por um processo de reavaliação, deveriam ter lido esse livro antes de publicar ou republicar em 2020, porque está bem ultrapassado, está muito ultrapassado. Logo na página 3, assim, a primeira página do livro já fala que a memória é normalmente entendida como uma fita de vídeo. E eu fiquei, meu Deus, mas a gente já saiu dessa época das fitas de vídeo há muito tempo. E aí, mais à frente, fala sobre Walkman, fala sobre MP3 Player. Gente, tá muito ultrapassado esse livro. Sério, e é de 2020 a publicação. Então, faltou um tato da editora, do autor, enfim, de alguém que foi fazer essa edição, de atualizar os dados, sabe? Atualizar as coisas. De maneira geral, é um livro que ele poderia ser bom, né, bem visto, assim, porque as páginas elas são amareladas, o que favorece a leitura, tem uma gramatura no papel que é bom, é uma leitura que é super curta, 64 páginas, então muito boa, assim, para você conseguir matar menos de uma tarde. Tem uns espaçamentos legais, né, nas bordas, nas margens, mas a letra também é pequena, sabe? Então dificulta um pouco a leitura por causa da letra, que é um pouco pequena, menor do que normalmente ela é utilizada. Ele começa falando sobre como você aprender novos idiomas. Isso é um pouco interessante, assim, nossa, ok. Mas as técnicas que ele dá não tem novidade, sabe? É uma coisa muito repetitiva, uma coisa que todo mundo já fala, enfim. Pouca coisa se salva, é muita coisa ultrapassada. A intenção em si é até boa, mas o autor vai meio que se perdendo, porque ele começa a falar sobre outras coisas. Ele não fala somente disso. Então, apesar do título ser Mentes Extraordinárias, como desenvolver todo o potencial do seu cérebro, eu acho que esse poderia ser um livro para se falar mais sobre, sei lá, criatividade, ou desenvolva sua criatividade, ou como estimular a criatividade empresarial na prática. Poderia ser assim, porque 2 capítulos do livro que são destinados à criatividade, um criatividade e o outro brainstorm, eles até se salvam, mas é um até. Mostram como você deveria estimular a criatividade no ambiente organizacional, mostram como você deveria estimular essa questão do brainstorm, ou chuva de ideias, né? Um grupo de pessoas na sua empresa.
até dar um passo a passo, sabe? Dar uma receita de bolo. Então demora muito para ficar repetitivo e ficar dizendo, você precisa fazer primeiro isso, depois você precisa fazer aquilo, e depois vem... enfim. É chato o livro, é muito cansativo. É um livro que, por mais que sejam só 64 páginas, ele é desgastante da gente conseguir evoluir com a leitura. Essa questão da criatividade, né, esse capítulo da criatividade, até se salva um pouco, mas traz muita coisa que a gente já sabe, que, enfim, como eu sou formado em administração, com mestrado em administração, com doutorado em administração, então, querendo ou não, é muita coisa repetitiva. E o autor próprio fica se repetindo muito. Ele traz muitos textos também, que não são deles, para meio que dar uma embasada teórica no que ele está falando, mas alguns trechos me pegaram muito porque são tirados, né, da Wikipédia, da internet. Então, é uma fonte que não é tão confiável assim. Enfim, em geral, assim, é um livro que eu não indico a leitura, não indico nem que vocês comprem. É um livro que não agregou muita coisa. Só o capítulo 3, ele meio que se salva, mas ainda assim é cansativo e é muito repetitivo. Tem muita coisa que, enfim, tem muitas falhas que não poderiam passar batido, mas que passaram. Tem muita coisa desatualizada, tem uma infinidade de problemas nesse livro. Fora que o livro, ele meio que se propõe a falar um pouco sobre esse homem em memória brasileiro, sobre quais seriam as técnicas de memorização, sobre como a gente deveria despertar isso, pelo menos essa seria a proposta do livro, mas na prática foge muito desse ideal, sabe? Parece uma salada mista, parece que o autor ele foi colocando, ele precisava ter no mínimo 60 páginas para publicar o livro, e aí ele saiu colocando coisas de diversos pontos que foi jogando e, enfim, vamos ver se dá as 60 páginas e aí você conclui o livro e vende. Tipo, é muito chato esse livro. Ele não chega a apresentar uma proposta de fato, sabe? Começa falando sobre como você memoriza as coisas, né? Depois você já vem falando sobre como aprender novos idiomas, mas não tem link com a primeira parte. E aí já vem falando sobre criatividade, e aí já vem falando sobre brainstorming, nada se conecta, apesar de que você poderia criar uma conexão, mas o autor não cria essa conexão. É muito chato isso, porque aí fica parecendo que ele quis jogar um monte de coisas, sabe salada de fruta, que você pega várias frutas e joga dentro? Pelo menos você coloca frutas que os sabores, eles vão se complementando na salada de frutas. Nesse livro, nem isso acontece. Não existe um complemento, sabe? Você tem que se esforçar bastante para tentar achar alguma coisa que vá casar com a outra coisa. Enfim. E tem momentos que o autor ele deixa muito claro que faltou conteúdo. São 64 páginas, mas tem momentos que o autor ele deixa muito claro que ele só está enchendo linguiça, sabe? Ele coloca algumas receitas, ele coloca algum passo a passo, ele repete aquilo que ele já tinha dito, só que aí ele repete novamente e mais à frente ele fala de novo aquilo, enfim. É muito cansativo, é muito repetitivo, é chato. Então, é um livro que eu coloquei 2 estrelas, mas de 0 a 5, né? Eu coloquei 2 estrelas, mas foi aquelas 2 estrelas somente porque em algum ponto do livro, em algum aspecto do livro, que é justamente nessa questão da criatividade, o autor trouxe uma parábola ou um textinho retirado da internet, de autoria desconhecida, que até se salva. Mas da escrita dele, do que ele se propõe a colocar, isso seria com certeza 0 estrelas. É um livro muito ruim, muito ruim. Então, enfim, gastei algumas horas do meu dia lendo este livro e não indico a vocês, ok? É isso, pessoal. Infelizmente, nem todas as indicações de leitura, nem todas as leituras, elas são proveitosas e são, de fato, indicações que sejam para o bem. Algumas, infelizmente, não são nesse cenário, nesse sentido. Essa é uma delas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele lhe ajude de alguma forma a não cair nessa mesma cilada. E deixem um comentário de vocês. O like se vocês gostaram. Compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Tá bom? Abraços para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.